Em uma noite obscura, demônios vagam sobre o vilarejo. Acima vemos um dragão. Desde criança, essa pessoa busca o poder, considerando que obtendo isso ninguém poderia arrancar dele, assim alcançando a real felicidade. Uma espécie de papel explosivo é jogado eliminando os demônios, e os que sobraram foram devorados pelo dragão. Como essa pessoa desejou alcançar tanto poder, invocou servos chamados Ayakashis, se tornando o homem mais poderoso daquela era. Mas naquela noite maligna, será esse o fim do exorcista mais poderoso da história? Seus alunos foram feitos de reféns. Também o fato que foi obrigado a se opor à corte imperial. Tudo isso aconteceu porque ele buscou poder demais. Agora não lhe resta mais nada. Dizendo que fará melhor da próxima vez, invocando um símbolo e que dessa vez não irá falhar. Na sua próxima vida, em um castelo, vemos um mago pedir para mostrar o poder que esse garoto possui, mas nenhuma das pedras elementais brilham. Isso é motivo para seu irmão rir dessa situação. É isso mesmo, Seika não possui poder mágico nenhum. Neste mundo, humanos e demônios coexistem e a magia é real. E a casa pertence ao clã Lampuge, um importante clã de magos do Império Underworld. Agora, renascido como Seika Lampuge, o terceiro filho e sem magia. Mesmo não se importando, mais se obtém um poder espiritual incrível. Carregando folhas à luz do dia, Seika usa uma conjuração transformando as folhas em shinigamis. Seu irmão arrogante aparece perguntando o que anda aprontando. Irmão Glai, pare com isso. Eu sou mais velho. Você tem que me chamar de senhor. Quando iria batê-lo, surge corvos o defendendo. Isso foi até um pouco exagerado, pensou ele. O importante que enviou agora é seus shinigamis, e isso facilitará a coletar informações sobre este mundo. Agora possui seus 7 anos de idade. Talvez ele seja filho de uma mãe aleatória. Não houve comemoração alguma, mas aprendeu muito com o tempo. Em alguns aspectos, esse lugar para ele lembra a Europa. Mas essa civilização daqui é mais avançada e rica. Ifa, a maid, aparece para Seika entregando um traje que foi largado. Logo aparece o Glai perguntando por que dela não estar trabalhando. Que vida fácil você tem, hein? Vai ficar na floresta já que não sabe nada de magia? E assim ele se gaba de ser muito ocupado. Está dentro de uma escola famosa que produziu os melhores magos da corte. Seu pai aparece perguntando o que está vendo. Seika pede para que o leve com ele para o treinamento. Um de seus irmãos tem habilidade de magia elemento vento. Glai tem habilidade do fogo. Seika disse que jurou que não buscaria mais poder ou se tornaria alguém poderoso demais. Então o melhor a se fazer é não revelar seus feitiços aqui. Mas a verdade é que os mais fortes sempre exploram os mais fracos. Seika invoca fragmentos de fósforo invocados com o Ki da terra e usa sua chama de ogro. Todos ficam impressionados com o seu fogo azul. Ele pede ao seu pai para aprender magia, mas ele nega, dizendo que não há registros de magos bem-sucedidos que nasceram sem magia, mas pensa em providenciar um tutor este ano. Seika disse que vai começar a aprender mais sobre este novo mundo. Dias e meses se passaram e agora ele tem 11 anos. Em sua vida anterior, derrotou e selou vários Ayakashis poderosos e os fez seus servos em batalha. Agora pretende preparar um portal e sinceramente não sabe se vai acontecer. Portanto, seu primeiro Ayakashi será o menos ameaçador. Invocando Kudagi Tsune, ele disse que deu certo, mas algo está diferente nela. Na sua vida passada, ela tinha a aparência de uma mulher bonita, só que agora está mais jovem. Ela disse que talvez seja devido ao estado do seu poder espiritual ou à influência deste mundo. Bem, de qualquer modo, estou feliz que você esteja aqui comigo. E estarei a seu dispor, mestre. Afinal, o que deseja? Na verdade, nada. Estou apenas fazendo um teste. Ela, ouvindo isso, se transforma em outro plano. Além disso, sou Seika, agora não sou mais Haruyoshi. Ela disse que ele ficou pequeno. Só agora que você notou isso? No dia seguinte, Glai estava revoltado com a maid por tê-lo molhado sem querer. Você acha que pode se safar porque o papai é bonzinho com você? Seika observa Glai falando para ela que tem ótimas formas de educá-la. Se vai ficar de sermão, seja rápido. Tenho assuntos com ela. Olha como você fala, hein, moleque? Seika defende o ataque de seu irmão furioso. Vai pagar por isso, seu fracassado. Agradecendo, Seika disse para não se importar com as intimidações dele. Ifa o chama para ver um filhote de carbúnculo. Sua mãe foi atacada por corvos. Ela pergunta se pode salvá-lo, mas ele não sabe responder. Então pede para que olhe para outra direção, o curando. If disse que como ele fez isso, já que dizem o tempo todo que ele não tem nenhuma magia,
Seika disse que viu em seus olhos, seguindo espíritos de animais várias vezes. Antes de sua mãe morrer, ela disse para não contar esse segredo a ninguém, mas Ife tem visão para elementais. Mas eles não se reúnem ao seu redor. Pode ser que te evitem. Seika pergunta se os elementais fizeram algo que pediu, e ela respondeu que sim, uma vez. Pensou que um conjurador conseguiria e pesquisou por muito tempo, mas foi inútil. Seika estava esperando no fundo encontrar alguém com esse talento, mas não imaginou que seria tão rápido. Perguntando a ela se há interesse em querer aprender magia. Ifa disse que adoraria, mas não há poder mágico suficiente nela para lançar feitiços. Ele disse que não precisa se preocupar com isso, invocando o elemental do fogo. E então pede para que ela use seu dom. Primeiro ela pede com calma, mas depois ela grita e a chama desaparece. Ainda falta habilidades para ela, mas Seika a vê como uma poderosa aliada. Então os dois começam a treinar todos os dias, estações após estações. Agora ele tem 12 anos. Ao contrário dos seus irmãos, não ganha uma refeição requintada ou qualquer presente. Seu pai também anda muito ausente. E é assim que vive todos os anos. Seus irmãos decidem treiná-lo. Glai joga na cara dele que ele é filho de uma mãe que era um amante. Por isso não tem direito à parte da herança da família. Só lhe resta o exército. Fique agradecido, seu ingrato. Não precisa falar assim, disse seu outro irmão. Nós podemos ensiná-lo se quiser. Após isso, as maids vieram desesperadas, informando que um monstro apareceu perto da cidade. Caso ele contorne a montanha, é bem capaz que venha para cá. E realmente o monstro já está em frente à mansão. Glai foge como um covarde. Ruffy pede para que todos se escondam, até Seika. Mas, quando olha, ele está indo na direção contrária. Quando o monstro ia atacar Ifa, a chama a protege. O que seria aquilo? O Hitodama protegeu ela? Não mesmo. Ela fez aquilo. Ele chama a criatura que vai correndo atrás dele. Todos o olham, mas Seika usa sua chama de ogro venenosa. Agora derrotado, esse tipo de veneno é inofensivo para humanos e eficaz para lagartos. Os moradores e seu irmão ficam encantados porque ele o derrotou com um só golpe. Na sua próxima vida será astuto. Graças à sua vitória sobre o Tritão Ancião, seu jantar naquela noite foi um banquete. Seu pai disse que seu filho realizou um trabalho maravilhoso, coisa que até um aventureiro veterano teria dificuldade para enfrentar. Enquanto seu irmão elogia, Glai se afunda na inveja. Seu pai disse que foi interessante em saber que o Tritão Ancião era fraco contra fogo. Nesse caso, se sente obrigado a recompensá-lo. Seika diz que estudou magia por conta própria, da melhor forma que pôde. Como membro do clã, gostaria de usar os benefícios do Império, e um deles seria para se matricular no Instituto de Magia Lodonia. Seu pai disse que tudo bem, mas ser filho de um conde não dispensa da avaliação. Seika pede mais uma coisa: permitir Ifa o acompanhar como sua serviçal. Seria perfeito, já que ela controla elementais. Mas seu pai não sabe nada disso e sua opinião é contrária, pedindo para desistir da ideia. Seika tem a ideia que ela grite vácuo do fogo e crie a maior bola de fogo que puder fora da janela. E exatamente o que acontece, seu poder de nível médio é mostrado a todos da mesa. Seu pai, vendo isso, aprova o seu pedido, atraindo a raiva de Glai, dizendo que o clã nunca permitiu que dois irmãos seguissem o mesmo caminho. Não vale a pena quebrar tradições para manter um fracassado e uma qualquer para lá. Correto, pretendo cumprir o que diz nessa família, e é por isso que você vai para o exército, disse seu pai. Glai disse que também tem talento com magia, mas é questionado o que ele fez nos últimos anos. Só vive brincando com sua espada e andando com gente vulgar pela cidade. Irritado, pede um duelo contra seu próprio irmão. O vencedor irá ao instituto. Tudo bem, então está decidido. Acontecerá amanhã à tarde. As regras estarão de acordo com o costume imperial. Mas não haverá uso de espadas reais ou qualquer magia de nível médio ou mais forte. No seu quarto, a elfa disse que sua situação complicou um pouco, se escondendo após o irmão do Seika aparecer querendo conversar um pouco, o parabenizando atrasado pelo seu aniversário, dando um presente, uma caneta de vidro especial, e pede desculpas por se manter tão afastado, mas vê como cresceu o torna feliz. Amanhã você poderia pegar leve com ele? Com certeza aprenderia sobre a missão. E o que diz que pelo menos tem um que tem um mínimo de consideração. Um vento forte entra na sua janela. Glai o chama para duelar ali mesmo. Não conseguiu esperar até amanhã. Está tramando isso desde quando? Sempre quis entrar lá, disse Seika. Não fique se achando. Foi pura sorte um monstro aparecer e você derrotá-lo. Glai pede para que ele se esqueça das regras até um dos dois não aguentar mais e se perder
dizer ao seu pai que desistiu do duelo. Ele usa seu poder de fogo, mas precisa fazer melhor que isso. Vendo que saiu ileso, usa sua lança de vento e Seika usa uma barreira de luz. Suas magias são lançadas ao mesmo tempo, mas não tem efeito algum. Glai, você está proibido de se mexer. Não fazendo mais nada, Seika atinge primeiro o seu braço. Mas pode ficar tranquilo, não foi quebrado. Agora vai se render? Sim, eu me rendo. Ótimo. Amanhã dirá ao nosso pai que desistiu do duelo. Glai acaba desmaiando. Yuki disse se é seguro deixar ele vivo agora que vi um pouco do seu real poder. Sorte eu derrotar aquele monstro. Isso me faz rir. Seika pensa que se preparou durante 6 meses, invocando um Ayakashi que não vê há muito tempo. Seu nome é Bonzo. Seika pede para que o siga o seu Shinigami pela montanha. Deve encontrar um monstro chamado Tritão Ancião e expulsar de seu ninho. Antes de invocar Bonzo, tinha conferido os monstros que moravam na montanha. Ele também fez uma barreira para que ninguém notasse seu Ayakashi, mas não esperava que o Tritão fosse para a cidade e no geral aconteceu tudo conforme o seu plano. Yuki disse que nesse mundo cheio de pessoas fracas, ele poderia se sair como um soberano absoluto. Mas ele se lembra que na sua última vida foi morto por esses humanos fracos. Nessa nova vida, quer ser um deles, com astúcia e sem falhas. Assim chegou a primavera. Sua partida está próxima. Luffy pede a Ifa para manter Seika seguro. Passaram-se 7 dias na carruagem até o caminho de Lodonia. Na viagem, Seika presenteia com um colar. São pedras mágicas que irão atrair seres místicos para ela. O próximo objetivo dela é ser capaz de usar a magia espiritual de maneira instável. E o melhor para ele, que ela fique forte. Só que se esqueceu que é péssimo lidar com carruagens. Uma fortaleza, reunindo quem pretende dominar as artes da magia. Seu pai se lembra que já se fizeram 12 anos, desde que recebeu ele na porta de sua casa. Ele é o filho mais novo de seu irmão Gilbert, que o considerava estranho. Um espírito livre que em nada se parecia com um nobre, dizendo que queria ver o mundo inteiro e se tornou aventureiro. Assim que se formou na escola, mas que desapareceu em um território demoníaco. O menino tem cabelos e olhos diferentes das pessoas deste país, começando a usar magia com 1 ano de idade. Luffy manteve distância e Glai passou a vê-lo como inimigo. Seria ele filho de Gilbert com um demônio? Mas Seika não tinha poder mágico para aquilo. Aquilo não foi uma bola de fogo, foi algum tipo que foi incendiado. E o Tritão parecia que foi morto por veneno. Seu pai de criação pensa no fundo que seria perigoso enviar Seika para o exército. Ele pode se tornar uma pessoa boa e poderosa, ou um senhor dos demônios que destruirá todos. Finalmente chegaram. A viagem foi exaustante. Seika disse que o quarto da Ifa foi preparado para ela, que disse que é seu mestre agora. Então pede para vir esta noite. Se for alimentação, já deixei separado. Após ela sair, Yuki disse que ela é muito atrevida. Como ousa esperar o seu amor? Ah, então foi isso? Isso, mestre. Ela está perdidamente apaixonada por você, planejando tirar vantagem de serviçal e fazer dormir com ela. Ah, e o que o Ayakashi entende sobre corações humanos? Ela disse que pelo menos entende mais do mestre Seika. Por favor, me deixe fora disso, disse ele. Lá fora, Seika sente uma estranha massa estagnada de magia. Deve haver de tudo aqui. Após as outras pessoas souberem que ele faz parte do clã renomado, fica um pouco famoso no lugar. A instrutora pede para que ele coloque sua mão na bola de cristal para medir o seu poder mágico. E caso tenha, terá um brilho branco, se tiver aptidão para todos os 4 elementos. Apesar de não ter visto isso nunca acontecer. Esse mundo tem seu próprio sistema mágico com base nos 4 elementos: fogo, água, vento e terra. Há também magia de luz e sombra, mas se parece com o sistema de 4 elementos que o criou. Ele deixa a Ifa ir primeiro, descobrindo que ela tem aptidão para fogo e vento. Seika, ao colocar sua mão, não acontece nada. Pelo visto não tem um poder mágico, disse ele, perguntando se não pode fazer avaliação sem poder mágico. Sim, isso é somente uma checagem prévia, disse ela. Surge uma mulher com um tom arrogante, dizendo que se não vai se inscrever, que saiam do caminho. Seu nome é Amiyu, que ao colocar a sua mão, todos descobrem que ela possui os 4 elementos. Ela diz que este lugar não tem espaço para pessoas sem poder mágico. Já sabe que vai usar suas conexões familiares para entrar, mas é melhor que não fique em seu caminho. Seika percebe que parece que a conheceu em sua vida passada. Apesar que seu cabelo está de outra cor. De outro lugar muito estranho, uma criatura diabólica pede para que esmague a heroína. Após realizar a prova, Seika diz que não teve nenhuma dificuldade para passar. Ao contrário de Ifa, que acha que cometeu vários erros e está nervosa. Bem, pelo menos ela fez o melhor que pôde.
Ele vê a Miyu passando e vai verificar se ela é forte mesmo. Agora darão início à prova prática. Seus alvos ficam logo ali. Fogo, terra, água, luz e sombra podem usar o quanto quiserem, mas receberão pontos para cada um, então acertem o máximo possível. Só que a maioria deles escolhe apenas um elemento, e o resultado não é grande coisa. Agora é a vez de Ifa, fazendo uso de seu vácuo do fogo, no qual deixa todos impressionados. Não só isso, seu poder de vento se eleva a um nível intermediário. Como aprendeu tudo isso? Ela disse que estava treinando e achou que poderia surpreendê-lo. Seika pensa que é muito bom ver seu aprendiz amadurecendo. Agora é o próprio Seika, com suas chamas azuis. Seu outro feitiço deixou o orientador confuso. Melhor não dizer como fiz aquilo, mas são cubos de pirita. Adicionou o ki de metal e da terra do granito cristalizado até quebrar. Seika aplica seu poder de gelo, achando que exagerou um pouco. O vento não é um dos meus 5 elementos e ele ainda não entendeu a luz e sombra. Ifa diz que sua magia assustou todo mundo. No final da tarde, a orientadora fala se os novatos estão aprontando. Eles não têm quase nada a oferecer. Nada mais me surpreende depois disso tudo hoje, disse o professor. Alguém ainda mais poderoso que aqueles dois também estava aqui. Miyu pode ser uma grande heroína. No dia seguinte, Seika e Ifa vão conferir seus nomes se estão na lista. Ela pede que não abandone se caso ela não passar. Seika ficou na terceira posição. Ele achou que iria tirar a nota máxima, mas infelizmente não aconteceu. Ifa ficou em segundo, deixando ela mesma abismada. E em primeiro, óbvio, ela, a garota ruiva que pode usar os 4 elementos. Parece que encontrou quem procurava antes do esperado. Vários dias após o anúncio do resultado, receberam um convite oficial da pousada. Agora estão matriculados oficialmente. E hoje é a cerimônia de boas-vindas. Andando, ele sente uma presença de um ser espiritual. A causa de ser um dos motivos, e por causa também de um círculo de magia em volta. Ele acha que pertence à escola, por isso não pretende mexer com aquilo. Mas, dado o fluxo do poder, ele ainda acha que alguma coisa está estranha. Ao entrar no palácio, a Miyu faz o seu discurso, desconhecendo as razões de todos estarem aqui, mas ela está aqui por um único motivo: se tornar mais forte. O círculo brilha e Seika fica de olho. Então é isso mesmo. A porta se rompe e aparecem demônios inferiores. As pessoas fogem apavoradas. Só que eles estão preocupados com algo. A Miyu usa seu feitiço do vento para imobilizar enquanto os alunos fogem. Os ataques desses monstros são lentos. Seria eles uma isca? Seika encontra um conjurador de magia e diz a Ifa que se sentir em perigo que fuja. Tem assuntos agora para resolver. Em uma noite cujo luar assombra a visão de tão belo, eu conheço alguém. Esse poema descreve como Seika se sente agora, dizendo que aprendeu isso com seu mestre. Acha que foi a forma de dizer mesmo que tem um coração humano ainda? Mas havia algo dentro dele que via a beleza da lua. E você, tem um coração capaz de ver a beleza da lua? Disse ele. O que um humano faz aqui? E como me rastreou até aqui? Parece que tem pressa para morrer. Venham a mim, soldados, apareçam e avancem. Seika usa seu feitiço de queda de fruta. Também seu feitiço protetor invocador de fase selar. Ele pergunta se ele usa magia de teleporte também. Nesse caso tudo bem, irá enfrentá-lo. Seu nome é Galgalios, um demônio do metal que controla o fogo e a terra. Escapou desse golpe, mas que tal esse? É só isso? O demônio joga sua lâmina e Seika se desvia, mas ele teleporta em outra direção. Você foi arrogante, não é? Seu braço foi tirado e Seika disse que ele estava observando pelos olhos daqueles demônios inferiores o tempo todo. Que seja, eu vou dizer a você mesmo, como agradecimento por me mostrar aquela magia estranha de teleporte, a grande heroína que me interessa. A guerra começou há muitos anos atrás. É muito difícil de acreditar que decaíram tanto. Seika disse que herói e tal coisa de rei demônio não são fantasia da parte deles. Ele disse que a profecia de 12 anos atrás é verdadeira. Uma garota de cabelos vermelhos e poder sobre-humano. Não importa. Agora morra. O demônio aplica o golpe definitivo e nunca achou que teria uma batalha tão esplêndida contra um garoto. Fazer poemas não é o meu forte, mas o que achou como eu matei meu mestre? O monstro no poema era eu mesmo. O demônio pergunta por que ainda continua vivo. Talvez você possa voltar vivo, mas por que minha lâmina desapareceu? Questionou ele. Seika definiu o feitiço para eliminar qualquer estranho a ele. Tudo bem. Eu vou acabar com você agora até realmente ver o seu fim. Seika disse que isso é perca de tempo, o poder é a vantagem numérica e a força é a astúcia para controlar a multidão. A violência infligida por um só não é nada, se comparada com o mundo inteiro. Ele disse que isso é pura besteira e desfere o ataque.
Seika ativa seu feitiço de cachoeira inundando todo lugar. Mas é claro, ele usou o teleporte aparecendo do seu lado. Agora usa sua invocação besta relâmpago. Mesmo assim, o demônio está ileso. Mas Seika disse por mais que odeie encerrar a festa, tenha certeza que terminará aqui. Irá terminar o banquete de hoje, dando como oferenda aos seus servos, usando sua conjuração de nome Mizushi, como esse pirralho invocou um dragão. Seika disse para chamá-lo de Ryu, e assim ele acaba sendo derrotado pela besta. Quase ele saiu de seu controle, mas acabou indo de volta para o portal. Seu corpo não está maduro como na sua vida anterior. Deve ser por isso, pensou ele. E Yuki disse que não apareceu porque achou que não poderia ajudar. Voltando, enxerga tudo na desordem e percebe que a Miyu derrotou todos os demônios sozinha. Por mais forte que você seja, no final, as pessoas ao redor vão te derrubar. Ele aprendeu isso da maneira mais difícil na sua vida passada. Por isso precisava de alguém para se tornar forte no seu lugar. Servir sob o comando do mais forte. Deve ser o modo mais inteligente de se viver. Ifa não é forte o suficiente, mas uma grande heroína. Seika está disposto a ser amigo dela. Os demônios irão voltar, mas não se preocupe, amigo. Ele está disposto a fazê-la mais forte, mesmo que ainda tenha que derrotar aquele tal rei demônio. Depois da confusão com os demônios, tudo enfim se acalmou, e Seika completou seu primeiro mês no instituto. O seu plano para esta vida é bem simples. Geralmente ele faz amizade com alguém poderoso e recolhe os benefícios. Um ótimo plano para que todos pensem que é um fraco. Ele afastaria qualquer chance de acabar como na outra vida. Ao desejar bom dia, a Aimyo, a mesma, pediu para que nunca fale com ele. Tudo bem, isso não é problema, sua vida escolar acabou de começar. Pode se tornar amiga dela aos poucos, apesar de que não sei como uma pessoa dessas faz amizades. Seika e Ifa andam até que um caldeirão flutuante derrama algo neles. Conseguindo escapar, ele acha que se deve pegar uma amostra. O professor lamenta o que aconteceu e na verdade explica que aquilo é um catalisador que usa em sua pesquisa. É uma fervura de sangue de monstro misturado com ervas e minérios, por isso o mau cheiro. Ele estava tentando levitar para o andar de cima, mas como é um especialista em magia de luz, magia das sombras fica difícil para ele. Seika pensa que, se caso se lembrar bem, a magia das sombras controla a gravidade, espaço-tempo ou coisas desse tipo. A magia da luz controla coisas como raios ou a própria luz. Muito raro o ser humano possuir os dois. A professora disse que na próxima semana todos estarão de folga para comemorar o aniversário da escola e para a cerimônia pedirá para Miyu e Ifa, que tiveram as melhores notas. Ela pergunta o que deve fazer e terá que entrar na floresta de Londônia e oferecer a nova lista de alunos. Seika já foi nessa floresta no qual duelou contra o demônio. Agora tem um mau pressentimento e pergunta o que irá acontecer se alguém recusar. Neste caso, irá pedir ao aluno da terceira maior nota, claro. Ele pede a Ifa que desista para ir em seu lugar. Mas a professora o repreende, dizendo que não aprova esse tipo de comportamento. Mas pelo fato de ser uma missão importante, não deveria ser feito por uma empregada, certo? Disse ele. Portanto, eu faço isso por ela. E então chegou o dia da cerimônia, no qual foi-lhe entregue uma lista. Miyu pergunta o que está querendo. Seika diz que não queria que fosse a única que se destaca. Por isso queria conversar com calma. Então a garota não é suficiente para você? Agora quer ter diversão com os colegas, disse Miyu debochada. Você está enganada, minha relação com a outra não é assim. Miyu disse que por enquanto, mas ele insiste que não. Os dois encontraram um círculo mágico que se expande. Ao abrir os olhos, estão em outro ambiente. Demônios lagartos aparecem, mas ela, com sua enorme agilidade, usa seu poder de fogo. Seika a protege rapidamente de um goblin. Ela disse que nunca ouviu um feitiço dessa forma. Às vezes aprendemos feitiços com muitos que não conhecem. A conclusão disso tudo é que os dois estão em uma masmorra. Agora tem que encontrar a saída. Andar sem rumo não vai ajudar. Miyu disse que a taxa de sobrevivência nesse lugar é muito baixa, e foram teleportados por alguém que não sabe nem quem é. Um aventureiro especialista em buscas jamais aceitaria esse trabalho. Ela pergunta se ele também pode usar magia na luz. Na verdade não, são talismãs com certa utilidade. Agora pode aumentar as chances de sobrevivência, disse ela. Seika observa e deduz que está se divertindo apesar da situação. Respondendo que não, grudando os talismãs no teto, ele está ajudando seu Shinigami na superfície a detectar sua localização.
Ele transformou os shikigamis que deixou na escola em abelhas. Caso descubram isso, deve-os ajudar a encontrar a saída. Parece que há alguém vindo com uma força maior dessa vez. Monstros vieram e lutaram contra Miyu, que acaba levando um golpe sorrateiro das criaturas. Seika usa seu poder de madeira para impedir o pior. Miyu acaba desmaiando, e Seika aproveita essa chance para mostrar o seu verdadeiro poder, invocando uma centopeia gigante, que devasta o local junto com os demônios. Miyu acorda e, ao se tocar, percebe que foi curada, questionando se ele também pode fazer isso. Magia de cura? Seika acabou de mover toda a ferida que ela tinha para um Hitogaki. Levantando uma barreira, diz que a maldição não pode entrar aqui. Miyu disse que não acha que seja isso. Não viu qualquer selo em sua pele, mas existem locais que ela não consegue ver, e então ela disse que se ele poderia olhar. Ao observar no seu pescoço, Seika não enxerga nada. Talvez possam ter feito próximo à sua cor de pele, mas Miyu relata que ele aprendeu na aula que é preciso estar do lado de alguém para amaldiçoá-lo, certo? Será que agora tem que ficar nessa barreira para sempre? Não. Seika pede um fio de seu cabelo. Agora, isso servirá como uma substituta. Perguntando quais elementos ele pode usar, não sabe responder direito. Miyu diz que Ifa está apaixonada por ele. De novo esse assunto. Sou filho de um amante, então nunca pertenci à família. É por isso que nós somos próximos. Mas a verdade é que ele não quer se apegar emocionalmente. Mesmo nesta vida, não confia nas pessoas. Ao perguntar sobre a família da Miyu, ela diz que sua mãe é uma figura importante na guilda e seu pai é um aventureiro. Olha só, ela parece que não quer falar muito sobre isso. Vou mudar de assunto. O que mais gosta? E o seu hábito favorito é lutar. Seus pais disseram que ela é uma estranha. Falaram em sair em uma aventura. Não é algo que as pessoas gostam. Ferimentos doem, e morrer é um destino. Mas parece que esse sentimento dentro dela está quebrado. Certa vez estava em uma expedição em que metade do grupo morreu, mas ela disse que queria mais uma aventura. O chamaram de louca por batalhas e sem noção do que estava falando. Ela diz estar feliz com isso. Essa conversa serviu para agregar muita coisa. Ele disse para ir rápido, juntos poderão vencer qualquer monstro. Após as batalhas, eles encontram um portão onde se abriga a líder da masmorra. Miyu disse para não tentar nada, elas são duronas, e será difícil vencer desse jeito. Não custa tentar? Acha que consegue? Sim, se eu estiver com você, claro. Os dois abrem o portão. Despertando a cobra, Seika usa seu feitiço Estaca Empaladora. A cobra leva o ataque, mas rebate com seu veneno. E Miyu por cima lança sua magia. Seika aproveita a guarda baixa da criatura e lança sua fase de metal de prego explosivo. Agora depende de Miyu disparar uma bola de fogo na cabeça dela. Que faz? No impacto da explosão, ela vem a finalizar com a espada. Ao ver Seika, fica empolgada porque nunca venceu um chefão de uma forma daquela, principalmente numa masmorra. A dupla é perfeita, tudo agora está em sincronia. Assim, os dois escapam da masmorra com sucesso. Os professores fizeram diversas perguntas, contando tudo para eles, exceto sobre a maldição da Miyu e, claro, seus feitiços. Os professores não tinham ideia de que havia uma masmorra abaixo do templo, e aquele círculo mágico já havia desaparecido. Mas quem fez isso? Professor, o ritual está indo bem? Até onde você percebeu? Ele disse que parecia estranho, mas aquele demônio pode ter uma magia de teleporte. Mas não acreditaria que ele poderia entrar na escola e construir um círculo tão grande. E aquele incidente na masmorra? Não seria difícil pensar que haveria um cúmplice infiltrado na escola, certo? Ah, então foi você que derrotou ele. Que provas tem? Isso teria que ser uma longa história. Seika pede para que o professor mostre quem é de verdade. Lamento decepcionar, mas não sou humano. Ele diz que demônios usam espiões humanos. Sim, o Império usa. E eu quis acabar com a heroína. Mas apesar de tudo isso leva um tempo. E já que você sabe demais, não pode sair daqui vivo, disse o demônio. Fique quieto e morra enquanto recebo uma gloriosa recepção por me livrar da heroína. A maldição está aqui, não precisa se esquentar. É o que, moleque? Seika diz que ele define um alvo da maldição. Como qualquer pessoa banhada em sangue de demônio, Miyu estava ferida na batalha. Seja qual for a condição, ele fica impotente quando alguém a descobre.
o exorcista invoca o demônio que havia selado na sua dimensão e usa isso para passar a maldição para ele mesmo. O demônio disse que, como ele fez isso, não pode receber a maldição e sobreviver. Seika usa sua conjuração para trazer Izanami nos salões dos mortos onde dorme, que traga todas as maldições e devolvam aos seus donos. Amedrontado, Seika diz que quem amaldiçoa alguém cava 2 covas. Não sabia disso, professor? Mesmo assim, fiquei surpreso que tenha criado toda a metodologia das maldições. Mas você errou ao encontrar um especialista como eu. Yuki pergunta como descobriu que ele era um impostor, respondendo que seu Shikigami mostrou que havia nele pólen de uma das flores que nascem perto do círculo mágico. Observamos uma nova festa em comemoração. A Miyu disse que tudo está indo graças a ela e ao Seika. Suas notas não estavam ótimas, mas houve um pequeno avanço. Mesmo com demônios e tudo, no momento Seika pensa que não teve ataques até então. Existem proteções por toda a escola, mas não há sinal deles. A cerimônia, ao que parece, deve terminar sem problemas. O vice-diretor aparece dizendo que ele e Ifa devem ir ao escritório do diretor amanhã. A Miyu disse que parece que dessa vez eles estão encrencados. Brincadeiras à parte, Seika sente um mau pressentimento sobre isso. A noite chega e Ifa disse que nunca viu o diretor. Seika achou que um figurão da capital fosse diretor só no papel. Batendo a porta e entrando, ela diz estar um pouco surpresa, pois estava esperando uma pirralha com orgulho demais de si mesma. Seika disse que também estava surpreso por uma semi-humana ser a líder do Instituto Imperial da Magia, mas ela não gostou nem um pouco do que disse. Prefere ser chamada de demônio a ter esse tipo de falácia. Em sentido estrito, os anões também são demônios. Mas enfim, vamos ao ponto. A diretora disse que Seika e Ifa participem de um torneio de artes marciais mistas que vai acontecer na capital. Uma nova personagem inserida na história e seu nome é Mabel Crane. Miyu ficou com raiva porque não a chamaram para participar, mas Seika informa que o instituto também recebeu vagas de participação. Do jeito que a diretora disse, deseja que participem para aumentar a reputação do instituto. Supostamente os outros alunos estão muito ocupados com suas próprias pesquisas, mas mesmo assim, ela acha estranho não terem a chamado. Pela espada ela se garante não perder para ninguém da escola. Ifa disse que o vencedor irá receber vários prêmios, principalmente dinheiro e um convite para entrar na guarda real. Mas pensando bem, a Miyu disse que lutar contra humanos não é tão legal assim quanto enfrentar monstros. Para Seika é uma surpresa ouvir isso, que adora lutar. A Miyu questiona então por que ele foi escolhido. Ele disse que nem tem tanto poder assim e a Ifa não quer que esteja a chamando de graça, mas não poderia usar outra pessoa? Além disso, essa garota Mabel é provavelmente uma escolha de alguém nobre. Seika disse que lá vem ela de novo, com essa raiva pelos nobres. Miyu disse que aposta que querem colocar uma participação em torneios no currículo dela, para assim facilitar a entrada no alto escalão do governo, mas acredita que ela desistirá desse torneio. Mabel disse que ela que teve uma vida fácil, continua tagarelando mesmo sendo fraca, chamando de mimada e que não foi escolhida porque é fraca e ponto. O clima que já não era bom agora ficou pior entre as duas. Miyu pede aos alunos que deem suas respostas e propõe um duelo. Se fala tanto assim, então no mínimo espera que ela use uma espada. As duas então estão prontas para se enfrentar. Seika pensa que aquela posição da Mabel não fica para trás comparado à da Miyu, mas nenhuma delas está disposta a ir longe demais. Além disso, é uma ótima oportunidade para conferir a força de Mabel. As duas começaram o embate e a Miyu vem para cima. Mabel defende tranquilamente e lança um ataque de raspão. Assim ela enfrenta, deixando ela sem a espada sem esforço, e conseguiu derrotá-la, e diz que pode deixar que continue mimando a adorável grande heroína. Mas ela disse que não era para usar magia, coisa que fez. Mabel disse que isso é só para dizer que ela perderá mais uma vez, mas, mesmo assim, diz a Seika que se ele não se preparar, deveria desistir agora. Este não será o tipo de torneio que alguém se machucará. Um tempo depois disso, lá estava ele em uma carruagem arranjada pelo instituto junto com Mabel para ir à capital. Mas o que as duas estão fazendo junto com ele? Ifa disse que queria ir acompanhá-lo enquanto Miyu foi sem dar satisfação à diretoria, mas inventa a desculpa que nunca foi à capital e talvez jamais iria se não aproveitasse essa chance. Ela disse isso, mas seu objetivo é assistir às lutas, pensou ele, e deve estar curiosa para ver Mabel lutando após ter perdido. Seika tem aquele problema de ficar enjoado na carruagem. Vendo isso, chama de patético. Miyu não gostou do que ouviu e disse que ela não mostra respeito pelos mais velhos. Mabel disse que a habilidade é o que importa e além disso tem a mesma que ele. Ifa disse que é mais velha
Está explicado tanta evolução, pensou Miyu. Seika evitará dizer coisas desnecessárias, mas no fundo Mabel tem razão. Na cidade, as garotas ficam felizes ao chegar, exceto Seika, que está super enjoado. Mais estranho, Mabel desapareceu rapidamente sem avisar. Observando a tabela de competidores, Seika já prevê que se caso ele e a Mabel vencer, os dois se enfrentarão nas semifinais. Pensou que os grupos eram feitos de maneira arbitrária, mas colocaram 2 pessoas da mesma escola lutando nas semifinais. Seika disse que vai se retirar, e fala para as duas aproveitarem a cidade e pede para Miyu não colocar ideias erradas na cabeça dela. Agora é hora de investigar por que o instituto escolheu ele e não Miyu. O torneio irá começar agora. Regras foram alteradas este ano para permitir o uso de magia, com isso, metade das pessoas são magos. Condições de derrota: está incapacitado, fora do ringue ou rendido. Nada mudou nos critérios usados pelos juízes, exceto pela destruição do seu amuleto, algo que prendem no participante para evitar mortes nas lutas. Primeiro participante, Seika, é chamado. O seu oponente será o cachorro louco mercenário Dennis Regan. Ele é um espadachim furioso e o melhor do grupo de mercenários e um ex-nobre que foi rejeitado pelo Visconde Regan por seu mau comportamento. Ele disse que sorte que tem um pirralho nobre para derrotar de primeira. Agora o confronto mago versus espadachim. Seika disse que não está se sentindo bem hoje. Que foi? Já arrumou desculpa para quando for derrotado? Ele disse que não. Só vai terminar logo com isso. A autorização foi dada e o espadachim ataca Seika, mas foi engano. Sayonara, feitiço de liberação interna, batalha encerrada e o vencedor é o Seika. Ele desviou do ataque com muita precisão. Seika disse que aquilo não irá matá-lo, mas de fato precisa tomar mais cuidado. Yuki disse quantos duelos ele pretende vencer, respondendo que ele ainda não sabe e orientado a não chamar muita atenção. E seu uso de chiques de uma só vez está muito alto até para ele. Seika disse que isso é necessário, muito mais importante que esse torneio. Agora o próximo participante, Belen, o melhor aluno do sábio Ford, famoso por suas habilidades de magia com a água. Seu oponente é Kyle, um guarda mercantil de Rugrok. Existem poucas informações sobre ele, não sabendo se é mago ou espadachim. Ao começar a batalha, Belen fica parado, sem nenhum movimento. Kyle se aproxima mais perto dele e lança seu ataque. E todos ficam chocados e depois animados. Seika pensa que neste mundo as pessoas também ficam felizes com esse tipo de coisa. Não houve mudança na sua expressão e ele está acostumado a fazer isso. Seika não acredita que seja um guarda e sim alguém com um passado sombrio e enviado sabe de lá de onde. Conjuradores que colocam poder espiritual no olhar e amaldiçoam o que olham. Portam a maldade. Como serão as próximas batalhas? Escreva a parte 6 para o próximo capítulo. Se inscreva e deixe o like. Tchau!